Bom, eu sou o Rafael Yamamoto, eu sou oftalmologista, especialista em retina, e eu trago hoje aqui uma convidada muito especial, que é minha amiga pessoal, que é a psicóloga Aline, né? Ela é especialista em psicologia clínica, de luto, né? Então a gente vai tentar bater um bate-papo aqui em pessoal a respeito de um tema muito importante que eu acho e que eu tenho muitas dúvidas sobre isso, que é a associação entre depressão, suicídio, os aspectos emocionais dos meus pacientes quando eles vão para casa, por exemplo. Por quê? Porque na minha área tem muitos pacientes com muita baixa de visão. Baixa de visão é importante, chegando à cegueira, chegando à visão subnormal. E muitas vezes a gente dá uma notícia muito triste. Chega para o paciente e fala assim, olha, infelizmente você perdeu a visão, isso é irreversível, não tem o que fazer. Alguns pacientes se emocionam, alguns outros pacientes entram em choque, alguns pacientes dão risada, porque eu acho que talvez seja o primeiro impacto que ele tenha sobre isso. E eu acho que por causa desse mês, desse setembro amarelo de combate ao suicídio, seria uma oportunidade muito boa para trazer tudo isso para vocês. E é isso. Por quê? Eu sempre quis fazer uma associação entre todos esses problemas psicológicos com o luto, por exemplo. Porque é o seguinte, vamos falar de luto, né? O luto é para as pessoas que ficam. É o que eu tenho na minha cabeça, tá? Mas a pessoa que perde a visão, que perde uma qualidade de vida, talvez o luto seja dela mesma. Eu acho muito mais grave, mas isso é na minha opinião pessoal, uma pessoa que sempre enxergou, sempre viu todas as maravilhas do mundo e de repente perde a visão, do que uma pessoa, por exemplo, que ela nasce sem a visão. A percepção de mundo é diferente. Eu acho que a aceitação e o aspecto psicológico da pessoa que perde a visão de uma hora para outra, ou cronicamente, ela é muito mais impactante na vida dessa pessoa do que uma pessoa que talvez nunca enxergou o mundo na maneira que nós vemos isso daí, né? Então, eu queria começar conversando com a Aline. Eu ainda não dei a oportunidade dela falar, a gente vai falar agora, vai tentar conversar bastante, mas desse ponto de vista psicológico, Aline, como que essa perda de visão ela tem um impacto na autoestima e na qualidade dessa pessoa, tanto na parte, de repente, aguda, que é aquele paciente que acorda sem enxergar e nunca mais vai enxergar, quanto naquele paciente que, ao longo dos anos, está perdendo a visão e vai perder a visão lá com 10, 15 anos de doença. Tá, primeiro eu gostaria de te parabenizar, sabe, por essa iniciativa. Não é sempre que a gente encontra profissionais, médicos, de todas as áreas, que desejam integrar esses saberes, né? Integrar a sua atuação, a sua especialidade com a saúde mental, com outros olhares. Então, a gente vive no mecanismo de especialidades que cada vez mais cuidam somente de pequenas partes. E essa integração deixa de existir, né? Esse ser humano deixa de ser olhado de uma forma global, né? Com todas as possibilidades e impactos em todas as áreas de vida que ele tem, né? E um diagnóstico, ele provoca isso, né? Em qualquer pessoa. Então, quando a gente fala de perda de visão, como você falou, a gente fala de perda, né? E perdas significativas, elas levam a um processo de luto. Então, luto não é só por morte, né? Luto é uma resposta emocional normal do ser humano, de qualquer cultura, diante de uma perda de algo muito significativo para a vida dele. Seja um vínculo, seja uma relação, seja um trabalho, seja um sentido, como o da visão. E a visão é um sentido extremamente norteador na vida, né? Ela faz parte de quem nós somos e de como nós nos entendemos no mundo, de como nós enxergamos o mundo, enxergamos o outro. Então,
A perda da visão, sim, ela provoca um processo de luto importante e onde são afetados todos os universos dessa pessoa. Então, no âmbito cognitivo, no âmbito espiritual, comportamental, físico, relacional, social. Então, é importante esse olhar mesmo de compreender que quem passa por uma perda, seja uma perda abrupta, né? De uma hora para outra ela perde a visão, seja parcial ou total, ou uma perda progressiva, ela vai vivenciar esse processo de luto. Existe uma diferença? Provavelmente sim, né? É como quando a pessoa lida com a perda de alguém amado, né? Você perder uma pessoa de um dia para o outro, né? Do nada, sem um adoecimento, sem um processo acontecer, sem esperar que isso aconteça, existem alguns fatores aí de maior risco para uma complicação, né? E a gente perder, né, aquilo que a gente já conhece, já convive, é diferente de perder aquilo que a gente nunca conheceu, né? Então, perder a visão, né? Alguém que já viveu com esse sentido, já se acostumou, já se habituou, é muito diferente. É interessante você falar isso de multidisciplinaridade, né? Eu acho que a minha especialidade mais, talvez eu falar assim, pode ser prepotente, mas mais que qualquer outra, a gente estuda muito, muito, muito de nada, né? Por que eu falo isso? Eu estudei 6 anos de medicina para me especializar no olho. É uma coisa quase insignificante no tempo, em todo o corpo, mas assim, que é muito relevante no dia a dia, porque é a nossa janela que a gente tem para ver o mundo, né? Então, na verdade, a gente tem que ter esse aspecto aí psicológico junto. Eu tenho um exemplo prático, né? E eu queria esmiuçar isso porque eu tenho muita dúvida a respeito de um ponto. Vamos falar um pouquinho sobre doenças crônicas, principalmente o diabetes, tá? O paciente diabético. Deixa eu te explicar o contexto. A maioria dos meus pacientes diabéticos, eles já chegam muito graves. Então, eles chegam já com uma perda visual importante, porém, como é aquela perda insidiosa, é aquela perda de 5, 10 anos, às vezes ele acha que enxerga tudo. Então, ele chega assim, você faz o exame, você fala, ó, você tem uma retinopatia diabética, proliferativa, muito grave, e você está quase cego. Não, eu enxergo tudo. Você vai fazer o teste lá, ele está vendo entre 40% e 50%, mas para ele, como foi aos poucos, ele não sente essa diferença. Ele se adaptou. Ele se adaptou a isso. E ele, muitas vezes, ele não quer acreditar nisso também. Então, você fala assim, olha, sua glicemia aqui está de 200. Faz 5 anos que está de 200 sua glicemia. Ah, mas não, está na festa, bebe, come docinho, a família fica em cima e o paciente vai lá. Quando ele resolve no médico, ele vê que a baixa de visão está ruim, o que ele faz? Ele chega, é um choque. E cada pessoa vê esse choque, trata essa notícia de uma maneira diferente. Tem pacientes que falam, não, eu vou fazer de tudo para melhorar. Esse é o paciente ideal, só que é a minoria. Uma grande parcela fala, não é nada. Volta depois de 2 anos sem enxergar e sem condições de tratamento, porque já passou o período. Existe na psicologia o que a gente pode falar de fases de aceitação de uma doença. Se, por exemplo, Aline, eu te der um diagnóstico, ou um diagnóstico para uma pessoa, você tem isso. Existem as fases que esse paciente vai ter, a aceitação, a negação, e como que a gente pode fazer para esse paciente aceitar melhor? Como eu posso, como oftalmologista, como não especialista nisso, ter mais empatia com o paciente para ele poder me entender melhor? Existe alguma forma para isso acontecer? Tá, vamos por partes, então. Numa doença crônica, né, nessa perda progressiva desse paciente que, ao longo de um período, né, que pode ser mais curto, mais longo, ele lida com essa perda progressiva, existe um caminho que é muito individual, que é muito particular, que tem a ver com vários fatores, como personalidade, como ele
lida, como ele enfrenta os próprios problemas, como ele entende a própria saúde e cuida de si mesmo. Mas também tem um fator que a gente não pode compreender e explicar como fases lineares, né? Algumas tarefas são importantes nesse processo para que exista uma conscientização e uma mudança, né? Se conscientizar do problema, então realizar aquela notícia, realizar aquele diagnóstico e tomar consciência dele é um passo importante, né? E a partir daí que ocorra uma mudança de estilo de vida, aderência a um tratamento. Então esse caminho é muito particular. Então a gente não entende o luto, por exemplo, em fases, isso é muito popularmente difundido ainda, mas a gente não fala mais sobre fases de negação, de aceitação, isso já caiu há muito tempo, mas é um processo que é bastante individual. E como você pode ajudar esse paciente Eu já esqueci da segunda pergunta. Como eu posso, como médico, porque eu acho que para vocês profissionais dessa área, da psicologia, talvez é mais fácil nortear o paciente em termos de orientação. Eu, na minha prática clínica, e às vezes alguns outros médicos também, eu acredito que às vezes a gente trata isso muito frio. Como que eu posso explicar isso? Talvez no nosso cotidiano esteja tão comum a gente falar que a pessoa está cega, que ela vai ficar cega, que é irreversível. Às vezes a pessoa chega e a gente fala assim, pô, esse paciente está cego faz 5 anos. Será que esse paciente já não ouviu tantas vezes? E daí eu falo de uma maneira fria, não, mas aqui é irreversível, não tem o que fazer. E daí às vezes ele se desanda a chorar porque talvez ninguém deu essa notícia desse jeito para ele, entendeu? Existe alguma maneira para eu, como profissional, dar alguma notícia ou não? A gente tem que individualizar, a gente tem que conversar, e conversando isso é um processo lento ao longo de meses, por exemplo. Existe alguma técnica, existe algum jeito da gente fazer para proporcionar uma melhor aceitação do paciente dessa notícia? Uhum. Então, eu acredito que normalmente você acompanha esse paciente ao longo de um tempo, né? O vínculo médico-paciente é algo extremamente importante para um sucesso num tratamento, ainda que esse diagnóstico não tenha cura, não seja reversível. Então, é importante olhar para essa pessoa que está ali, né? Enxergar uma pessoa para além do olho, né? Então, perguntar, tentar ouvir. Ao longo do tempo, quando existe uma abertura para isso, eu acredito que o profissional de saúde, ele acaba conhecendo um pouco mais do jeito daquela pessoa, de um familiar, de um acompanhante. Então, ter uma abertura, né, para escutar essa pessoa depois de uma fala sobre algo importante, decisivo para ela, é um espaço que pode ajudar tanto o profissional a compreender o processo do paciente, quanto para o paciente fazer essa realização, né, e se conscientizar, verificar se o paciente entendeu, né, o que está sendo dito, falar numa linguagem acessível ao paciente, falar claramente. Muitas vezes essas notícias muito duras, é difícil lidar com elas, né, nós profissionais também. E então dar uma notícia de um diagnóstico às vezes avassalador para aquela pessoa, a gente, muitas vezes, o profissional tende a evitar, a dizer uma parte e talvez omitir a realidade total das consequências, da irreversibilidade. Então, assim, ser claro, é preciso dar a notícia, né? Mas de uma forma que você permita à pessoa também que ela tenha a sua própria reação no seu tempo e acompanhar ao longo das consultas como você entendeu, como é que você está se sentindo sobre isso, né? E permitir essa escuta. Eu acho que escuta, atenção, cuidado, ela cabe em qualquer consulta, em qualquer especialidade, em qualquer relação de cuidado. Na verdade, às vezes é só a gente estar lá e escutar, não precisa... Você não precisa resolver. A gente tem esse ímpeto, né, de... eu preciso dizer alguma coisa que vá resolver a dor dessa pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa que vá amenizar essa dor.
Mas às vezes tem dores que elas não vão ser resolvidas, não tem o que resolver, tem o que acolher, escutar, estar junto. Exato. Na verdade, você abriu minha mente agora, porque na verdade, assim, a minha formação é uma formação que, assim, aconteceu, resolve. Aconteceu, resolve. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa, a gente já tentou ajudar aquela pessoa, né? Mas muitas vezes a doença, ela ganha, não tem jeito. E a gente quer fazer alguma coisa, quer falar assim, quer falar alguma coisa para tentar melhorar o aspecto psicológico. Mas muitas vezes, então, você está me falando que não precisa disso. Talvez só de estar sentado lá ouvindo, apoiando. Eu sinto muito, eu estou aqui com você, conte comigo. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Porque às vezes, muitas vezes também eu acho que tem pacientes também que não tem o apoio familiar, né? O apoio familiar é importante nesses casos também. Mas eu vejo também pacientes que às vezes não têm o apoio em casa. Na verdade, mesmo às vezes ele tendo apoio, ele se sente como se fosse um peso. E talvez um sentido de culpa ou alguma coisa assim. Mudando. Posso falar sobre isso? Lógico. Fazer um comentário? Também. Assim, esse processo de como o paciente vai lidar, né, com essas perdas, com esses diagnósticos difíceis, depende dele, mas também depende muito do seu entorno. Muitas vezes, quando a gente fala que é um processo individual e particular, é que é um processo singular. Mas a gente não pode colocar sobre o paciente o peso e a responsabilidade dele dar conta, né, dessa superação de um diagnóstico, dele dar conta de lidar ali com tudo sozinho, né? Então, os familiares, então assim, precisa esse olhar mais amplo para os familiares, porque ele depende, são decisivos para ele a rede de relações que ele tem, a própria comunidade como um todo, como que a sociedade inclui essa pessoa no trabalho, suas relações de trabalho, a infraestrutura, a gente pensa em perda de visão, às vezes total, né? Como que a cidade, a infraestrutura está preparada para incluir essa pessoa nos lugares sociais? Então, é muito mais complexo as políticas públicas, a gente precisa expandir esse olhar, né? E ter uma rede de suporte, tanto emocional quanto operativa, né, do dia a dia, das coisas práticas que mudam completamente para essa pessoa, né, são decisivas em como ela vai vivenciar ao longo do tempo esse processo. E além disso, esses familiares, eles também precisam de apoio, porque eles também vivem um luto, né, e porque é difícil, é também um mundo desconhecido para eles cuidar de alguém. Quando a gente pensa, eu não sei se você trabalha com infância, mas os pais, as mães de crianças que têm diagnósticos assim de perda de visão, eles se sentem perdidos em como cuidar, e que tipo de ajuda procurar. Então, pensar nesse apoio, nesse suporte mais amplo também para os familiares é fundamental. Eu acho importante, e você abordou uma questão aí que realmente acontece. Eu não só tenho pacientes idosos, jovens, mas eu tenho pacientes crianças também, que às vezes vai desenvolver uma baixa de visão a partir dos 10, 11 anos, uma neuropatia óptica hereditária de Leber, ou alguma neuropatia congênita que vai se manifestar um pouquinho mais tardiamente. Então, eu fico em dúvida, e eu te pergunto, todo paciente que tem uma perda funcional, eu deveria encaminhar para uma ajuda psicológica ou não? Tem que ter uma triagem, ou todo mundo? Não, todo mundo que vai ter uma baixa de visão, eu preciso encaminhar ela e os familiares para um suporte psicológico. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Tá. Primeiro é importante, assim, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando do quê? De um diagnóstico, de perda de qualidade de vida, de riscos psíquicos, de adoecimento, de transtornos, de risco de suicídio. A gente pensa logo, sim, nos profissionais diretos de saúde mental, que são os psicólogos, os psiquiatras, né? São profissionais que, sim, são fundamentais nesse cuidado, nessa avaliação, mas a gente também precisa ampliar essa rede, ampliar esse olhar para incluir, né, outras possibilidades de cuidado, o assistente social, o terapeuta ocupacional,
os professores, a escola. Então, nessa reabilitação, nesse cuidado com o paciente. A gente tem um mundo ideal em que todos os pacientes poderiam ter, né, poderia ser feita uma triagem e esses pacientes serem avaliados os riscos, trabalhar a questão da rede de proteção, né, então, conforme as possibilidades de cada serviço, de cada local, é possível construir um tipo de cuidado diferente, né? Então, programas né, numa clínica particular, né? Ter um programa que inclui grupos de apoio com informação, com psicoeducação, né? Sobre os processos de perda, os sinais de alerta, onde encontrar ajuda, quais são os centros de apoio, formar uma rede, sabe? Para, né, geralmente uma clínica, um centro como esse de atendimento a pessoas, né, com condições de visão e prejuízos na visão, já tem essa possibilidade de reunir mais facilmente esse grupo, né? Essas pessoas. Então, encontrar pares em qualquer contexto assim, de dificuldade, psicologicamente falando, é algo positivo. Eu vejo isso na sala de espera. Às vezes um paciente meu encontra outro paciente, aí eu olho assim, eu vou chamar, eles estão batendo maior papo. Não, é que eu perdi o olho desse daqui, que aconteceu isso, que aconteceu isso. Então eu acho que esse grupo de apoio talvez seja fundamental para uma certa parte desses pacientes, né? Sim, porque você, além de encontrar pessoas que estão vivendo a mesma coisa, perder a visão ou viver um luto ou outras condições te colocam num mundo completamente diferente, né? Se você, de repente, deixa de enxergar aquele mundo que você conhecia, como você conhecia, a sua forma de existir nesse mundo, isso tudo desmorona. Isso não existe mais. Você precisa reconstruir o seu mundo, né? A sua forma de estar nele, de transitar nesse mundo, então, de se relacionar com as pessoas, de trabalho. Então, encontrar pessoas que já vivenciaram ou que estão passando pelo mesmo, né, por um processo parecido, pode ajudar a ver possibilidades. Porque é isso, quando a gente pensa em risco psíquico, a gente fala de perda de sentido de vida, empobrecimento de vida e de possibilidades. E eu acho que isso é muito comum com esses pacientes. E nesse processo, a depressão é o sintoma mais comum? Ou existem outras? Isso merece um gole de água. Né? Porque assim, na minha cabeça, é muito restrito o meu mundo nessa parte. Será que a depressão é o único, é o principal? O que leva... A gente sabe o que leva à depressão. Eu acho que você perder a visão, eu ficaria deprimido. Eu, como paciente, como pessoa. E a depressão a ponto de chegar a um limite extremo, que eu acho que seria o suicídio, até lá existe um caminho muito longo, onde existem sinais que o médico pode identificar também como leigo nessa parte, ou a família pode identificar, ou não. Ou às vezes a pessoa recebe, ela já acha que acabou o mundo e quer acabar com a própria vida. Existe um processo em cima disso? Como que funciona isso, Aline? Rafael, primeiro é importante a gente, e isso é uma função, né, da informação que é muito valiosa, né? A gente diferenciar depressão enquanto transtorno depressivo, que é um diagnóstico, um transtorno mental, da tristeza e dos sentimentos difíceis do processo de perda, do processo de luto. Então, quando existe um processo de luto, seja por que motivo for, mas a gente está falando da perda de visão, inerente a ele, existem os sentimentos que são muito difíceis de lidar, como raiva, como tristeza, como uma certa apatia, um desespero. Então, são sentimentos normais e esperados desse processo.
Então, aceitar esses sentimentos, tanto a própria pessoa quanto os familiares, suportar, quando eu falo em rede de suporte, é muito disso, né? De suportar esse mal-estar, suportar esses momentos difíceis, né? Iniciais, não existe um tempo certo para que eles passem, mas, então, é importante diferenciar esses sentimentos que vão aparecer, né? Em alguma medida, no início, diante de um diagnóstico difícil ou diante da perda de visão, da perda de um sentido, de um transtorno depressivo que pode ser diagnosticado ou não depois. Esses sintomas, esses sentimentos mais difíceis, essas reações de tristeza extrema, aguda nesse início, elas tendem a passar, dando lugar a um movimento de adaptação, de flexibilização, de abertura à mudança, se adaptar a essa nova vida, às novas circunstâncias. Então, é um movimento, né? Isso tende a passar, esses sentimentos mais difíceis. Um dia ou outro isso pode voltar, a pessoa pode se desesperar, pode chorar, sim. Mas é preciso que haja Existe um período. Esse movimento. Quando a pessoa se cristaliza, né, na perda, na revolta, e não existe nenhuma abertura, né, ao longo de semanas, meses, em direção a essa adaptação, isso sinaliza, sim, um problema, tá? Acho difícil falar em tempo específico, né, mas assim, nos manuais diagnósticos, né, a gente fala, assim, em duração desses sintomas, mas diante de uma questão específica como a perda da visão, eu acho arriscado a gente se prender a essa questão do tempo. Eu acho que é mais sobre o movimento, né, dessa tendência mesmo, desses sintomas mais difíceis diminuírem, dando lugar a essa adaptação. E quando isso não acontece, pode sinalizar um problema, e aí é importante avaliar, né, se existe um transtorno depressivo ali acontecendo. E que também não é só depressão. A perda de visão, ela é um momento seja numa doença crônica também, ou num quadro agudo, ela se configura uma crise na vida, como algumas outras que a gente vive, né? Então, é uma crise importante. E nas crises do ciclo de vida, essas crises, elas funcionam como uma encruzilhada. Ou a gente pode tomar um caminho ainda que sofrendo, de adaptação, desenvolvimento pessoal até, ou ela pode ser deflagradora, né, desencadeante de um processo de adoecimento, de um transtorno mental, que pode ser a depressão, que pode ser um transtorno de ansiedade, né, e muitos outros que também dependem. Então, não é só a perda de visão, eles também dependem de outros fatores. Então, é tudo muito complexo, né? É difícil ter respostas prontas, assim, e objetivas, né, quando a gente fala de sofrimento e de saúde mental. Mas é isso, é importante que a pessoa, ao longo do tempo, tenha, com o apoio, vá se flexibilizando e se adaptando a essa nova realidade. É interessante porque quando eu falei assim, quando eu mandei mensagem para você, eu falei, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, eu chegava no Google e digitava lá cegueira, depressão, cegueira, suicídio. A primeira coisa que aparecia, não sei se você sabe, atenção. Eu não lembro muito bem como que era, mas atenção, você está passando por problemas... Uma mensagem para mim, eu estava pesquisando como profissional, ele aparece. Ligue imediatamente para esse número, faça isso. E é interessante que eu acho que os dispositivos tecnológicos ouvem a gente. Porque começou a aparecer várias coisas na trend do Instagram e outras coisas aparecendo. Cuidado, você que é depressivo, você precisa de ajuda. E é interessante por quê? Porque isso daí talvez deveria ser papel da família e do seu médico. Mas às vezes passa desapercebido, porque eu pelo menos estou mais atento nas patologias oculares do que no aspecto psíquico dele. Às vezes é tanta correria que a gente não sabe como
fazer isso, né? E eu acho que aí entra a parte do isolamento social. O paciente, ele se isola socialmente, na sua opinião, por causa da cegueira ou por causa já de um processo de doença, um processo patológico, de depressão, de ansiedade? Ou das duas formas? Tá. Você falou sobre buscar ajuda, né? Muitas vezes, por conta de um isolamento mesmo, ou de uma falta de suporte, de apoio, é o computador mesmo quem vai ser vai ter esse cuidado, né? Os dispositivos, eles já se tornam preparados, né, para esse olhar, e tem um sentido. Mas é importante a gente olhar essa campanha do Setembro Amarelo, atual, de 2024, ela fala muito sobre as narrativas em torno do suicídio, né? Você tinha mencionado o suicídio, a gente não aprofundou muito ainda. E essa questão do busca e ajuda tem sido vista como algo delicado. A gente tem o hábito de dizer as informações e no final falar, olha, busque ajuda, né? E muitas vezes recai sobre esse paciente que já está lidando com tantas dificuldades de ir atrás dessa ajuda. Mas tá, onde buscar ajuda? Como buscar ajuda? Como eu vou buscar ajuda se eu já não conto nem com a minha visão para buscar essa ajuda? Que tipo de ajuda? Vai ser uma ajuda efetiva? Eu já busquei ajuda, mas essa ajuda não foi efetiva para mim. Mas eu não encontrei quem me ajudasse. Eu não tenho condições financeiras, enfim, são muitos limitadores. Então, o que é importante? Que a gente, sim, como você disse, como profissionais de saúde, que a família, mas eu acho que é responsabilidade da gente mesmo e da sociedade também, como um todo, dos meios de comunicação, construírem redes e divulgarem isso de uma forma clara, né? Acho que é importante a gente ter esse cuidado. Eu tenho tido esse cuidado maior nas minhas redes sociais, quando eu falo sobre esses problemas, de divulgar um número do CVV, por exemplo. Eu até trouxe aqui algumas instituições, depois eu falo, que eu encontrei de suporte a pessoas com deficiência visual. Então, dizer mesmo para facilitar esse acesso, né? Nem todo mundo tem acesso à rede particular. A gente sabe que tratamentos nesse sentido podem ser caros, mas existem outros dispositivos disponíveis. Entendo. E voltando de novo naquela minha pergunta, existem sinais que você fala, olha, esse paciente aí, ele tem um alto risco, a gente precisa ajudar ele? Porque eu vejo às vezes notícias assim de pessoas que têm a vida perfeita, que a gente acha que é perfeito, mas é uma vida aparente perfeita, né? Casado, tem filhos, tem uma casa legal, tem um emprego legal, e de repente resolve tirar a própria vida. A gente vê essas notícias toda hora, né? E quando isso acontece, até algumas pessoas muito próximas falam, gente, mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo alguma coisa, tudo. Existem casos em que, por exemplo, a pessoa consegue mascarar tanto e descompensa de uma hora para outra e é naquela ocasião. É de ocasião que aquilo lá aconteceu. Ou não. Isso você convive com a pessoa, você fala, ó, tem um sinal ali, está acontecendo uma coisa ali. Porque, para mim, como leigo, como pessoa, é muito difícil discernir isso. O que é normal do que é patológico em aspectos psicológicos. Então, aquela pessoa está sofrendo porque eu sofro desse jeito todo dia também. Será que ela está sofrendo mais? Será que é patológico? Será que ela tem pensamentos suicidas? Porque eu, pessoalmente, nunca tive um pensamento suicida, que eu me lembre, né? Desde criança, eu nunca tive. Agora, será que essa pessoa está passando por esse processo, que é um processo normal? Será que ela é que nem eu, que aguenta pancada toda hora? Ou não? Será que tem sinais para isso? Ou ela pode descompensar e acontecer? Eu sei que eu estou fazendo muita pergunta, mas tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Qual que é a minha dúvida? Para no dia a dia tentar interpretar isso, não só no consultório, mas no dia a dia. Nós temos amigos, né? Nós convivemos em sociedade. Às vezes você fala, será que aquela pessoa
tá precisando de ajuda ou é um momento, é uma crise que ela tá passando? Ou ela não quer ajuda? Porque às vezes você é invasivo também. Às vezes você não tem tanta intimidade com a pessoa. E, ó, um exemplo. Na minha prática clínica, sabe quando o paciente abre o olho e fica assim? É quando eu falo assim, gente, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. Ainda existe esse preconceito. A pessoa, mas eu vejo na expressão, fala, não, por quê? Entende? Entendo. Eu não sei se eu vou aliviar a sua dúvida, se eu vou né, resolver, assim, isso, porque realmente essas nuances entre o normal e o patológico, elas não são objetivas, elas não têm, né, uma medida. Então, em relação ao suicídio, né, o suicídio é um fenômeno muito complexo e multifatorial. O que é multifatorial? Não dá para dizer que a perda de visão causou o suicídio de alguém, ainda que esse ato tenha acontecido imediatamente depois de uma comunicação de um diagnóstico, no momento ali de desespero, né? Precisam de outros fatores, então, fatores como a maneira com que, né, o que ela traz de repertório de vida para enfrentar problemas, de recursos que ela já traz, de desenvolvimento pessoal, de rede de apoio, de momento do ciclo de vida. Você perder a visão na adolescência é diferente de você perder a visão quando você acabou de casar e tem um filho pequeno, que é diferente de você. O impacto é diferente. Eu não estou falando o que é melhor e o que é pior. Então, depende disso. Depende de uma predisposição genética. Então, é como fazer um bolo. Para que aquele bolo fique pronto, vire um bolo, você precisa de vários ingredientes e que esses ingredientes sejam combinados ali de uma determinada maneira. Então, ele é multifatorial. Mas nem sempre tem sinais claros. Então, essa também é a complexidade desse fenômeno, porque muitas vezes, sim, ele acontece depois de muitas tentativas, de um processo de adoecimento, de uma depressão, de avisos. E aí culmina nessa morte por suicídio. Mas muitas vezes ele acontece sim, né, numa pessoa que a gente não espera, ou que não deu sinais, ou que não deu sinais claros. Muitas vezes esses sinais, eles só vão fazer algum sentido depois que já aconteceu. Quando você vai juntando as peças. Sim. E aí você não esperava que isso pudesse acontecer. Mas é algo muito importante de ser dito. É importante dizer aqui, já que a gente está falando sobre esse tema, que, por exemplo, ao acompanhar pacientes muito deprimidos, a gente precisa, ou um familiar, a gente pode tocar nesse assunto com cuidado, sim, com responsabilidade, sem julgamentos. Mas perguntar não dá ideia para a pessoa, não estimula que a pessoa faça isso, existe muito essa crença. Então, discutir sobre esse assunto é importante, porque os números estão cada vez mais crescendo no Brasil e no mundo. A idade desses episódios, elas estão cada vez mais diminuindo. Hoje a gente vê altos índices de crianças e adolescentes com tentativas de suicídio, com autolesão, e isso é mesmo muito preocupante. É difícil. E eu acredito também que seja, agora eu estou pensando aqui, que seja tão difícil para quem fica também. Porque eu fico me imaginando uma pessoa muito próxima a mim, por exemplo, cometer um ato tão extremo assim, eu acho que eu me perguntaria, eu falaria, pô, gente, onde será que eu falhei? Onde será que eu não vi? E é verdade isso que você falou. Talvez você, depois que acontece, você vai reunindo sinais, reunindo informações. E realmente é muito complexo, né? É um tema muito complexo, tudo isso. E o luto por suicídio, ele é, por natureza, um luto com um potencial complicador maior, né? Então é importante a gente falar de prevenção. Quando a gente trabalha esse tema, né, a gente fala em prevenção, mas a gente também fala em pós-venção, né, que se trata dessa rede de cuidados com os enlutados e também de como a gente vai falar sobre
esse suicídio, esse episódio, essa morte, nas nossas conversas, nas nossas redes sociais, né, na informação nas mídias, nos jornais. Então, existe um jeito certo, um jeito responsável e seguro de falar sobre isso. Legal. Bom, eu elaborei um cronograma aqui, eu acho que a gente já está chegando no final desse cronograma. Você gostaria de falar mais algum tema aqui que a gente deixou passar, que a gente tinha conversado antes? Eu acho que a gente percorreu tudo o que a gente queria percorrer, né? Sobre esses aspectos, cheguei à conclusão que vai ser difícil identificar algum sinal porque de ajuda desse paciente, porque como você mesmo falou, é tudo muito complexo. A pessoa mas não é possível, sabe? É possível você perguntar como você tá e escutar, né? A pessoa se sentindo acolhida é muito mais fácil quando ela encontra né, uma escuta aberta e acolhedora. É muito mais fácil com que ela se abra, com que ela, né, diga como ela está se sentindo, que ela está desesperançosa e que ela não vê mais sentido na vida, ou que muitas vezes as pessoas dizem isso pra gente claramente, né? Ouvir esse familiar, olha, ele não quer mais comer, ele parou, ele não dorme, ou ele tá muito agressivo, ou ele tá muito irritado. Isso não melhora numa consulta, não melhora na outra consulta. Essas queixas continuam, né? E aí não se trata simplesmente de dizer, então procure um psicólogo, né? Como eu posso te ajudar? Você tem acesso, você conhece, você já foi a um psicólogo? Eu tenho esses profissionais. Será que esse paciente tem condição de pagar uma consulta particular? Ou não? Existem as clínicas escola, existem os CAPs, né? Então, ter até na fala mesmo, essa fala pronta, disponível para disponibilizar para o paciente. É isso, muitas vezes você não vai resolver, né? E não vai disponibilizar uma ajuda que realmente seja efetiva, mas é uma ajuda, é uma atenção, é um cuidado. Eu entendo. É isso que faz a gente melhorar, né? Tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida, já que isso a gente aqui é um cuidado, sabe? Os seus pacientes acesso à informação, tudo. Eu acho importante isso daí, mas é complexo, né? A nossa cabeça é muito complexa, o ser humano é muito complexo e eu sempre acreditei na individualização do tratamento do paciente, não só na parte oftalmológica, mas na parte psicológica também. Cada pessoa, como eu introduzi o tema aqui, reage de uma maneira diferente. Então tem pessoas que eu falo 10 vezes a mesma coisa e na 10ª vez parece que a pessoa está recebendo aquilo lá como se fosse uma primeira vez. É complexo. E essa pessoa eu vejo porque eu tenho pacientes ao longo de 10 anos, que ao longo de 10 anos são pacientes que já passaram pelo processo. Você falou que não existe tanto isso, mas só uma experiência minha, já passaram pelo processo de euforia, de negação. Ele já aceitou aquilo, mas toda vez que eu vejo o paciente, ele tem uma história nova. Tem pacientes que têm superação, mesmo não tendo visão. Tem pacientes que se adaptaram, que foram fazer outras coisas, que viram, que conheceram ou viram na vida algo para ter um novo significado para seguir em frente. E eu acho que talvez isso seja o mais importante. No momento em que você para de ser útil, que você para de ter um significado do que você fazer aqui, eu acredito que é muito mais complexo. Eu acredito que aquela pessoa que tem um propósito de vida, mesmo com todos os problemas, ela consegue superar tudo isso muito bem, com dificuldades, com momentos de recaídas, com momentos de alegria, mas é aquela pessoa que ela tem um melhor desempenho, um melhor prognóstico ali na frente. É aquela pessoa que volta no seu consultório, você sente que ela vivencia todos os seus problemas, mas no final do dia ela tem um propósito para seguir em frente. E talvez isso seja o mais importante. E talvez
Eu não sei, na verdade, isso daqui tá vindo na minha cabeça tudo agora. E, na verdade, talvez seja isso a missão, uma das nossas missões de acompanhar esse paciente. Porque, na maioria das vezes, você chega, dá a notícia que é irreversível, não tenho mais o que fazer, mas aquele suporte continua. Eu não chego e falo ao paciente assim, ó, você ficou cego, agora nunca mais volta aqui. Não. Você vai acompanhar aquele paciente semestral, anual, e você vai ver o desenvolvimento disso. E é isso que eu sinto, que os pacientes que têm mais propósitos na vida são aqueles que continuam lutando ao longo de todo esse tempo. Perfeito, é isso mesmo, é sentido de vida, né? E que muitas vezes é perdido ou é obscurecido durante esse processo no diagnóstico, mas que precisa ser reconstruído, refeito, então descoberto. Então, uma vida com sentido é uma vida protetiva, é uma vida com desenvolvimento. Por isso é importante também a representatividade, quando a gente pensa aí nas Paralimpíadas, enxergar possibilidades que não seja através dos olhos, mas nos seus outros sentidos, tanto físicos quanto das suas relações mesmo. Ter relações com sentido, a gente sabe que é um fator de proteção muito importante em qualquer adoecimento. Então é esse o caminho, né? Diante do inevitável, do imponderável. Muito legal. Eu não sabia como que ia ser esse papo. É uma coisa que há muito tempo eu queria fazer mesmo, conversar. E eu acho que foi uma coisa legal, uma experiência legal aqui. Aprendi muito com você, mas eu tenho muito a aprender ainda. Eu espero mais para frente ter novas conversas. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E se eu precisar de alguma coisa, de algum apoio, eu acho que eu vou bater lá na sua porta, que nós somos vizinhos, né? Então vai ser mais fácil. Muito obrigada pelo convite. Foi muito importante. Também foi novo para mim falar sobre essa especificidade, né, da perda de visão. Embora eu atenda e eu lide com muitos lutos, né, de pacientes de diversas naturezas. Mas foi muito prazeroso estar aqui. Conte comigo, contem comigo também nas redes sociais para informação, para perguntas. E a gente pode continuar construindo, né, essas possibilidades de Não só no setembro, né? Mas... Sim, não só no setembro, não só no podcast, né? Legal. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau.